A ordem mundial parece estar de cabeça para baixo. Alianças que a gente achava que eram para sempre estão se desfazendo e novas potências surgem, redesenhando completamente o mapa do poder global. Mas, e se por trás de todo esse aparente caos existir uma lógica? Uma única equação que pode nos ajudar a decifrar o futuro das nações. Afinal, o que de fato define o poder de um país hoje em dia? Será que ainda é só o tamanho do exército ou a força do mercado financeiro? A análise de hoje nos convida a ir um pouco além, a olhar para um fator muito mais básico, um fator que, no fundo, sustenta todas as outras formas de poder. Pensa só em alguns fatos recentes. À primeira vista parecem coisas isoladas, né? Mas juntas elas montam um quebra-cabeça bem intrigante. O que será que conecta a Arábia Saudita, o Brasil e os centros de tecnologia da Ásia? A resposta pode ser mais simples do que a gente imagina. E a chave para decifrar esses mistérios todos está numa teoria bem poderosa que coloca a energia bem no centro de tudo. É a chamada equação energética do poder. Tá aí a equação. V igual a HY. Pode parecer um pouco complexo, eu sei, mas a lógica por trás é, na verdade, bem direta. Ela basicamente diz que a força de um país depende do equilíbrio entre a sua capacidade de produção, que é movida pela energia que ele tem disponível, e, do outro lado, as necessidades da sua população. Vamos quebrar isso em partes para ficar mais claro. Bom, o V representa a produtividade total de uma sociedade. Isso inclui desde a produção de uma fábrica e a tecnologia até o capital intelectual, a capacidade de inovar, sabe? Em resumo, é o que move a economia para frente. Agora a gente chega na variável que é o coração da teoria, o E de energia líquida. E aqui tem um ponto fundamental. Não se trata da quantidade total de energia, mas sim do que sobra. Imagina assim, para extrair um barril de petróleo, uma empresa gasta o equivalente a meio barril em energia. O ganho líquido, nesse caso, é só de meio barril. É esse excedente que, de fato, impulsiona o crescimento. Do outro lado da equação, nós temos o H, a população. É a demanda constante sobre todo o sistema. Quanto maior a população, mais a combinação de V e E precisa produzir para conseguir sustentar todo mundo. E por fim, a gente tem o Y, que mede a distribuição de riqueza. Uma concentração muito grande de recursos na mão de poucos acaba gerando muita desigualdade. E segundo essa teoria, isso é o cenário perfeito para instabilidade social, para conflitos internos, o que, claro, acaba minando a força de uma nação. O mais interessante aqui é como essa teoria toda questiona a forma como a gente mede o sucesso. A gente vive ouvindo falar do PIB, certo? Mas o PIB, por exemplo, ignora os custos sociais e ambientais, como a poluição ou o esgotamento de recursos. Existe uma alternativa, o Índice de Progresso Genuíno, o IPG, que revela uma coisa curiosa. Em alguns países, o bem-estar real das pessoas está diminuindo, mesmo com o PIB crescendo. Isso sugere um claro desequilíbrio na nossa equação, onde a produção, o V, aumenta às custas do bem-estar da população, o H. Certo, agora que a gente entendeu a teoria, vamos ver como essa equação nos ajuda a entender a transformação gigantesca que está acontecendo lá no Oriente Médio. Por décadas, o acordo era simples. Os países do Golfo vendiam seu petróleo em dólar e os Estados Unidos garantiam a segurança deles. Mas quando essa garantia pareceu falhar, como no ataque ao Catar, a confiança foi para o espaço. E isso, claro, abriu a porta para uma mudança drástica de alianças. E essa mudança tem um peso econômico real, viu? $500 bilhão. Foi esse o volume de comércio entre a China e as nações árabes só em 2023. É um sinal bem claro de que o fluxo de capital e de recursos está mudando de direção. Mas não se trata de uma ruptura total, e sim de uma diversificação estratégica. Acordos de energia sendo pagos em yuan, a gigante Saudi Aramco investindo pesado em refinarias na China e até o mandarim sendo ensinado nas escolas, são todos movimentos muito bem calculados para garantir um futuro num mundo com vários polos de poder. E todo esse cenário nos leva a um outro aspecto crucial da equação do poder, o controle sobre os recursos materiais. Um campo em que a China, vamos ser sinceros, tem se destacado bastante. Vamos pegar as terras raras como exemplo. Elas são essenciais para tudo, de celulares a sistemas de defesa. A China não só extrai a maior parte, como, e isso é o mais importante, ela controla 90% do processamento. Isso significa que praticamente o mundo inteiro depende das fábricas chinesas para isso. E a China não hesitou nem um pouco em usar essa vantagem. A imposição de controles de exportação deu um verdadeiro susto nos preços globais, deixando bem claro para o mundo quem é que tem o controle da cadeia de suprimentos da tecnologia moderna. Mas qual é o segredo por trás disso? A resposta, de novo, está na nossa equação.
Ao fechar acordos de energia de longo prazo e baixo custo com a Rússia e o Catar, a China otimizou a sua variável E, a tal da energia líquida. E com isso, as suas indústrias que consomem muita energia, como o processamento de minerais, se tornaram extremamente competitivas. Tem uma citação da análise que resume perfeitamente essa questão. Ela fala sobre a ilusão ocidental. Essa ideia de que superestruturas como a inteligência artificial e o mercado financeiro podem existir por conta própria, sem uma base de energia segura e barata para alimentar tudo isso. É uma visão bem crítica. Fica claro, então, que esses eventos não são só coincidências. Eles são, na verdade, reflexos de uma redefinição fundamental do próprio conceito de poder. A lógica do poder está se transformando. A gente está vendo o surgimento de um mundo com vários polos de poder, onde a força material e industrial parece estar se sobressaindo ao poder puramente financeiro. No centro dessa nova ordem mundial está a disputa pelo domínio da equação energética. A nação que conseguir otimizar melhor seus recursos vai ter a chave para a liderança. E com isso, a gente chega à pergunta que não quer calar. Neste novo jogo de poder, onde energia e recursos parecem valer mais que finanças e ideologia, quem é que vai sair vitorioso? A resposta para essa pergunta não vai definir apenas o futuro das relações internacionais, mas também o rumo da história neste século.